Boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Diretor Regional de Educação, Dr. Marco Gomes, excelentíssimos Senhores Preletores, Doutora Teresa Vilaça, Dr. Félix Lopes e Doutora Cátia Almeida, excelentíssimos formandos. Muito obrigada por estarem aqui conosco em mais um seminário promovido pela Direção Regional de Educação da Madeira e organizado pela Coordenação Regional do Projeto ESA, este ano dedicado à educação sexual na atualidade, família, escola, saúde, sociedade. Na RAME, o projeto ESA tem sido um dos principais responsáveis pela educação em sexualidade e afetos dos jovens da região, do 5º ao 9º ano de escolaridade, de um modo formal, estruturado e sistemático desde 2006. Assenta no modelo de educação integral e numa visão holística e ecológica do ser humano, que complementa a transmissão de conhecimentos com o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas e sociais. Tem sido também a nossa preocupação facultar atividades formativas a docentes desde o pré-escolar ao ensino secundário, capacitando-os para a intervenção com os seus alunos e famílias no âmbito da educação sexual e dos afetos, assim como da igualdade de género. Integrada nos projetos de educação para a saúde, a educação para a sexualidade reveste-se de um caráter de obrigatoriedade conferido pela lei. Conscientes de que a família tem um lugar primordial na educação sexual dos filhos, a sexualidade, que também é social porque está presente em todo lado, necessita de uma intervenção e discussão nas escolas. Em educação para a sexualidade é necessária uma abordagem integradora, onde se foquem os conteúdos científicos, mas também se faça uma abordagem dos afetos, das emoções e dos sentimentos. Se promova a reflexão sobre projetos afetivos e a responsabilidade pelas escolhas e seus contextos. Daí que, com a realização deste seminário, pretende-se promover a reflexão acerca do modelo a adotar, dos agentes educativos fundamentais, dos conteúdos e da organização docente. Deste modo, pretendemos que as escolas sejam capazes de implementar projetos que contribuam para que os nossos alunos possam dar continuidade ao seu crescimento pessoal, possibilitando-lhes a tomada de decisões responsáveis, livres, informadas e esclarecidas sobre o estilo de vida que pretendam assumir. Trabalhar questões tão sensíveis, com impacto direto na vida e nos projetos de vida dos nossos jovens, não pode ser feito apenas por intuição. A promoção de espaços de reflexão e formação tornou-se uma premissa na coordenação do projeto ESA, de modo a garantir uma intervenção adequada nas nossas escolas, junto dos nossos alunos. Para que este seminário fosse possível, agradecemos enormemente a disponibilidade dos nossos oradores, a doutora Teresa Vilaça, o Dr. Félix Lopes e a doutora Cátia Almeida, que imediatamente responderam positivamente ao nosso repto e se dispuseram a partilhar o seu conhecimento connosco. Por isso, e pela gentileza que foram tendo ao longo da preparação destes 3 momentos de reflexão, queríamos expressar a nossa enorme gratidão. Passo agora a palavra ao excelentíssimo Senhor Diretor Regional de Educação, Dr. Marco Gomes. Ora, boa tarde a todos. Queria, naturalmente, no início deste seminário, dirigir uma palavra de saudação e de boas-vindas a todos os que acompanham o início deste seminário. Queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade dos preletores que vão intervir nesta formação e vão contribuir de uma forma clara, evidente e com qualidade para esta formação no âmbito do projeto ESA. Queria destacar a professora Teresa Vilaça por estar presente e ser aquela que hoje vai iniciar a sua intervenção e, na sua pessoa, um agradecimento aos preletores. Queria também agradecer a todos aqueles que se inscreveram e que acompanham esta formação, na medida em que reconhecem a importância que cada vez mais esta formação, que aponta claramente para uma visão da educação, que procura desenvolver de uma forma integral os alunos, em que todas as dimensões da pessoa e do cidadão, do aluno, têm que ser desenvolvidas. E por isso, todos os que aqui hoje estão presentes, de alguma forma, partilham esta visão de um processo educativo holístico e de uma escola que, sendo moderna, sendo democrática, é uma escola que procura promover os alunos de uma forma integral, não esquecendo que por detrás de cada aluno há uma pessoa e há um cidadão que importa desenvolver. E é neste contexto desta visão da educação
que procura levar cada aluno a desenvolver aquilo que é o seu potencial e desenvolver-lhe um conjunto de ferramentas, de competências, de instrumentos que ajudem esse aluno a olhar para a realidade, olhar para o mundo que o envolve e ser capaz de agir, de atuar sobre esse mundo de uma forma consciente, eficiente e responsável, procurando construir um projeto de vida com sentido, em que de facto ele realize aquilo que são os seus grandes sonhos. É nesta visão que nós partilhamos que este projeto se insere no âmbito da Direção Regional da Educação, no sentido de ser um projeto que há muitos anos está na escola e que tem claramente este enquadramento. É um projeto que, podemos dizer, se enquadra dentro daquilo que é a estratégia regional da cidadania, da promoção de desenvolvimento pessoal e social equilibrado dos alunos, que nós queremos proporcionar a todos os alunos da região, especialmente os alunos do segundo e terceiro ciclos. E por isso, este seminário e esta temática entronca nesta visão de um contributo para que os alunos possam cada vez mais ter oportunidades na escola de desenvolverem um conjunto de dimensões, mais particularmente a dimensão afetiva, a dimensão relacional, a dimensão sexual, que são dimensões da sua pessoa e da sua cidadania. E por isso, o que nós pretendemos com este seminário, e por isso também queria aqui agradecer na pessoa da Fernanda a coordenação deste projeto e do dinamismo que tem sempre sido desenvolvido por este projeto. E, portanto, o que nós pretendemos com esta temática é, mais uma vez, permitir que todos os professores que trabalham diretamente com o projeto ESA, mas todos os outros que são docentes e que estão nas escolas, que não esqueçam de facto que é importante que sejamos capazes de olhar para os nossos alunos e criar oportunidades de aprendizagem, experiências de aprendizagem que permitam que os alunos se desenvolvam como pessoas, que permitam que os alunos desenvolvam competências nestes âmbitos tão importantes, ainda mais neste tempo de pandemia, onde todas as questões da gestão afetiva, da gestão dos sentimentos, da relação uns com os outros, têm limitações, têm restrições, têm condicionamentos. E é importante darmos uma atenção especial a todo este domínio do afetivo, do relacional, que a pandemia, infelizmente, tem colocado restrições e posto em causa aquilo que era um quadro normal que nós entendíamos antes. E por isso termino agradecendo a todos a presença, o contributo, estando certo que este seminário será certamente um contributo importante para que as nossas escolas se continuem a proporcionar aos alunos oportunidades de desenvolverem uma aprendizagem de qualidade, de aumentarem o seu grau de pertença e de participação na relação com os colegas, na relação com a escola, na relação com a sociedade, criando alunos inteligentes, alunos críticos, alunos criativos e alunos cada vez mais autónomos, construtores da sua história. Este projeto é um contributo para essa realidade. Por isso, obrigado pela colaboração de todos e desejo um excelente seminário. Muito obrigado. Muito obrigado pelas suas palavras, Dr. Marco Gomes. Vou então passar a apresentar a nossa primeira oradora, a oradora do dia de hoje, a doutora Teresa Vilaça, que é professora auxiliar no Instituto de Educação da Universidade do Minho, em Braga. Doutorou-se em Educação na área de Conhecimento da Metodologia do Ensino das Ciências, com mestrado em Educação na especialização de Ensino de Biologia e Geologia e licenciatura em Ensino de Biologia e Geologia, sempre na Universidade do Minho. Leciona na licenciatura em Educação e mestrado em Mediação e Supervisão Educativa em Formação, em Ensino de Biologia e Geologia no terceiro ciclo do Ensino Básico e Secundário e Supervisão Pedagógica no Ensino das Ciências. É supervisora no doutoramento em Educação Ambiental e Sustentabilidade e Supervisão Pedagógica. Foi presidente durante 9 anos da Comunidade de Investigação e Desenvolvimento Educação para a Saúde, Ambiente e Sustentabilidade da Associação para a Formação de Professores na Europa, co-organizadora da Rede 8, Investigação e Educação para a Saúde da Associação Europeia de Investigação Educacional. É membro do CORE SHE Research Group, um grupo que coordena e facilita o trabalho do SHE Research Group, em colaboração com o Secretariado e a Comissão do Planeamento do SHE, e membro do SHE Research Group, que é um grupo de investigadores da Rede de Escolas para a Saúde na Europa. Supervisionou 3 teses de doutoramento e atualmente está a supervisionar mais 4. Ela tem mais 80 publicações, incluindo artigos em revistas científicas, capítulos em livros e artigos em atas de reuniões científicas. Ela foi co-editora de 7 livros e 9 livros de atas.
Vou passar então a palavra à professora doutora Teresa Vilaça, que nos vai falar da educação em sexualidade nas escolas promotoras de saúde. Muito obrigada. Em primeiro lugar, gostava de fazer um agradecimento formal ao Sr. Diretor Regional e à doutora Fernanda pelas palavras iniciais. Tenho que lhes dizer que para mim é um prazer muito grande estar com vocês. É o meu primeiro contacto, sem ser através da universidade, com os professores da Madeira. Como provavelmente sabem alguns de vocês pelo meu currículo, o meu trabalho é muito fundamentado numa investigação aplicada e, portanto, tenho muito das perspectivas dos professores aqui de Portugal continental, uma vez que nunca tinha trabalhado com os professores da Madeira. Este é o meu primeiro contacto. E como já disse à doutora Fernanda, para mim será um prazer no futuro continuar a estabelecer este laço e englobar também nos meus estudos, se vocês assim o entenderem, as concepções e as práticas a nível da educação para a saúde e, mais especificamente, a área prioritária do meu trabalho, a educação em sexualidade, porque na realidade, apesar de estarem um bocadinho mais distantes, agora com as novas tecnologias é muito mais fácil estarmos em comunicação. Por isso, muito obrigada também pela minha parte, pelo convite formal para estar com vocês. Para mim será um prazer partilhar com vocês alguns dos conhecimentos que tenho adquirido ao longo destes anos, que fundamentalmente se iniciaram com a minha tese de mestrado em prevenção da SIDA, já há muitos anos atrás, quando infelizmente o VIH chegou a Portugal, e que atualmente estão muito centralizados, e a partir da minha tese de doutoramento há cerca de 15 anos atrás, estão muito centralizados na educação em sexualidade. Eu conheço algum do vosso trabalho, nomeadamente estiveram cá num congresso nosso da Universidade do Minho a propósito da educação em sexualidade. Conheço o trabalho de uma maneira geral que é publicado pelo Ministério da Educação a propósito da educação em sexualidade e realmente tenho muito interesse em continuar este intercâmbio no futuro. Bom, por que é que eu decidi colocar como título Educação em Sexualidade nas escolas promotoras de saúde? Porque, na realidade, Portugal pertence à rede das escolas para a saúde na Europa, Schools for Health in Europe, e esse grupo, que é um grupo europeu, embora financiado por fundos europeus, embora inclua também escolas de outros continentes, tem como principal objetivo defender que pessoas saudáveis aprendem melhor e pessoas que têm maior literacia científica conseguem manter-se mais saudáveis. E, portanto, é extremamente importante relacionarmos a saúde com a educação, porque elas potenciam-se mutuamente e, portanto, contribuem para o desenvolvimento sustentável das sociedades, que é um dos nossos grandes objetivos com a Agenda 2030. Por que é que eu faço parte desse grupo europeu que coordena os investigadores? Porque, na verdade, há muitos anos atrás, quando iniciei o meu doutoramento, comecei a trabalhar com um grupo da Dinamarca que começou a organizar essa rede internacional das escolas para a saúde na Europa, e no fim do meu doutoramento convidaram para entrar para esse grupo de coordenação dos investigadores que fazem parte da rede, mas os grupos mais importantes das escolas para a saúde na Europa não somos nós, o pequeno grupo de investigadores, mas os representantes do Ministério da Educação de vários países da Europa que têm um coordenador, tal como em Portugal nós temos, e que estão representados no grupo e que partilham com os outros países as práticas de promoção da saúde que se desenvolvem no próprio país e que contribuem também para as nossas investigações como alguém que está atento à evolução da sociedade e que valoriza, através de investigação, o que se faz no próprio país. Isto significa que, como por lei, todas as nossas escolas estão veiculadas a este projeto das escolas promotoras de saúde, e como a promoção da saúde é muito mais que a educação para a saúde,
sempre que eu falo em dimensões específicas da educação para a saúde, como é o caso da educação em sexualidade, eu tenho que ligar e mostrar o forte vínculo que existe entre a promoção da educação sexual ou de qualquer outra área da educação para a saúde, com as dinâmicas das escolas saudáveis e as diferentes vertentes das escolas promotoras de saúde. Assim, nesse sentido, e tendo em atenção o meu público-alvo, a doutora Fernanda convidou-me para estabelecer quais os objetivos prioritários para esta nossa conversa, que eu espero que seja conversa, porque vou pedir o favor de me interromper em 15 minutos antes do final da formação, para ficarmos com esse tempo disponível para questões. E quando me convidou para escrever alguns objetivos e alguns conteúdos, a mim pareceu-me, mas depois vocês dirão na fase de discussão, que estes seriam os mais pertinentes. Por um lado, compreender o desenvolvimento biopsicossexual da criança e do adolescente, para depois relacionarmos criticamente os conteúdos que normalmente se abordam a nível da educação sexual nas diferentes idades. Como segundo objetivo, analisar criticamente a complementaridade do papel da família e da escola na educação em sexualidade. E porque é que eu considerei que este objetivo era importante? Não só atendendo ao tópico geral desta formação, mas fundamentalmente porque em função do desenvolvimento cognitivo e da capacidade de fazer juízos de valor que vai acompanhando o desenvolvimento da criança e do adolescente e também da influência que os pais têm a nível da adolescência, o papel da educação sexual vai estar ou mais centrado na escola, mas com a complementaridade da família, ou mais centrado na família, com a complementaridade do jardim de infância e também da escola. E, portanto, eu vou fazer essa articulação ao longo da minha exposição destes tópicos principais. E depois, para terminar e para os convidar a participar na Rede Europeia das Escolas Promotoras de Saúde, que neste momento é uma organização não governamental, eu vou apresentar o website das Escolas Promotoras de Saúde e chamar a atenção para alguns aspectos, nomeadamente de material, relacionado com as escolas promotoras de saúde, dentro das quais se promove a educação em sexualidade, que vocês poderão ter interesse, caso ainda não conheçam, provavelmente já conhecem, mas se não conhecerem, poderão ter interesse nomeadamente em subscrever a newsletter e enviar notícias das vossas atividades nas escolas para a newsletter, com uma publicação simples em inglês, como depois vocês podem ver na newsletter que estão publicadas no website. Para atingir estes objetivos, eu organizei esta nossa apresentação em 3 pontos: no desenvolvimento biopsicossexual da criança e adolescente, na educação em sexualidade e na sua relação com a promoção da saúde, e depois nas escolas promotoras de saúde em Portugal e no âmbito em que elas acontecem, que é nesta rede europeia da Schools for Health in Europe Network Foundation. Eu gostava de saber se me estão a ouvir bem e se a velocidade com que eu estou a falar é adequada. Gostava que alguém me desse feedback, não sei se a doutora Fernanda está a ver. Consegue ouvir bem, percebe-se bem. Sim. Está ótimo. Pronto, muito obrigada. É que, como eu não tenho o feedback das faces, uma vez que estou a projetar, fico sem perceber se realmente me estavam a acompanhar. Muito obrigada. Vou então olhar para um primeiro brainstorming. Quando na formação contínua de professores, e essa é uma das minhas áreas de trabalho na universidade, e fazer investigação a propósito da formação contínua que ministramos aos professores a nível da universidade, nós chegamos às escolas e pedimos aos alunos para dizerem que conceitos, e estou a falar de alunos desde o 5º ano de escolaridade, neste caso concreto, lhes pedimos para dizer que conceitos é que associam à sexualidade. Todos estes conceitos vão emergindo à medida que nós os vamos encorajando a falar. E estes são dados recolhidos através das vozes dos alunos quando os professores iniciam as dinâmicas de educação para a saúde.
Se vocês repararem, temos alguns conceitos associados aos relacionamentos, como, por exemplo, o namoro, o compromisso, a fidelidade. Temos outros mais relacionados com os valores e as atitudes, como, por exemplo, a responsabilidade mútua. Temos outros mais relacionados com o desenvolvimento humano, neste caso concreto, com o desenvolvimento sexual humano, como, por exemplo, a puberdade, o pénis e o tamanho do pénis e como é que o pénis se vai modificando, que é uma das preocupações dos rapazes quando estão na pré-puberdade e na puberdade. O clitóris, que aparece associado ao sistema reprodutor e que muitas vezes os livros de ciências, ao não representarem ou não darem um nome para essa parte do sistema reprodutor, chama a atenção para ele, e muitas vezes a intenção ao contrário é ignorá-lo por ser um órgão do prazer, para que os adolescentes no 8º ano de escolaridade ou mais no 9º ano de escolaridade não o valorizem, mas ao ignorá-lo estão exatamente a chamar a atenção para ele. Mas a verdade é que tudo que eu tenho relacionado com o lilás faz parte do desenvolvimento humano e ensina-se na educação em ciências nos diferentes anos de escolaridade. Se repararem ainda, estou a olhar agora para outros tópicos mais relacionados com o comportamento sexual. E eles também falam da relação sexual, da orientação sexual, a diferença entre o comportamento sexual dos homossexuais, dos heterossexuais, fazem outras questões relacionadas com pessoas que não tenham desejos sexuais, trazem muitas vezes a nível de secundário parafilias. Portanto, o comportamento sexual é apenas uma das dimensões que chama a atenção dos nossos alunos, muitas vezes nem é a mais importante, mas que chama a atenção dos nossos alunos na educação em sexualidade. E depois, outros aspectos também, e agora vou olhar para esse azul mais forte, relacionados com a cultura e muitas vezes com a quebra dos direitos humanos, com o não respeito pelos direitos humanos. Estou a falar do abuso sexual, estou a falar da discriminação com base no género ou da violência com base no género, como, por exemplo, a violência doméstica ou a violência no namoro. Se repararem ainda, aparece aí em tons de laranja outros tópicos que eles dizem que estão relacionados com a sexualidade e que, na realidade, são outras dimensões da sexualidade, como a gravidez não planeada e o VIH-Sida, ou a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana ou já na fase de SIDA, eles muitas vezes não distinguem bem sem começarmos a falar sobre o assunto, e aqui que estão mais relacionados com a saúde sexual e reprodutiva. É interessante verificar que quando nós comparamos o brainstorming que surge das ideias dos alunos como um primeiro aspecto para serem os alunos a decidir por si próprios o que é que lhes interessa trabalhar na educação em sexualidade, isto é, dar aos alunos o poder de decidirem por onde querem começar a sua formação na educação em sexualidade, porque todos esses tópicos estão relacionados, na verdade, com os programas formais das ciências, todos esses tópicos estão relacionados com as linhas orientadoras de Portugal, como eu vou mostrar posteriormente. Mas quando compararmos diretamente o que dizem os alunos com a visão geral dos principais conceitos-chave da Unesco, nós verificamos que eles estão enquadrados exatamente nos mesmos tópicos. Se repararem, a Unesco defende que na educação sexual, ao longo de toda a escolaridade obrigatória, portanto até ao 12º ano, deverá ser trabalhado como um primeiro tópico os relacionamentos, e aqui falar das famílias, do diferente tipo de famílias, da amizade, do amor, dos diferentes tipos de amor, porque não há só o amor romântico, também há o amor filial, também há o amor entre irmãos, há o amor pelos avós, de valores como a tolerância e o respeito, compromissos a longo prazo, casamento, paternidade e maternidade, como projetos de vida, ou discutir e analisar criticamente porque é que se pode optar por não se ter nenhum destes projetos de vida. Um segundo conceito-chave a trabalhar na educação em sexualidade, que também respeita o que os nossos alunos costumam dizer que querem para a educação em sexualidade, é o tópico valores, atitudes e competências.
Claro que desenvolver competências, nomeadamente competências ao longo da vida, é uma dimensão importante a nível da educação em qualquer área disciplinar ou disciplina específica do currículo, mas na educação em sexualidade é por excelência importante, porque há valores que são valores universais, que não só protegem a espécie humana como até as outras espécies do planeta, mas que são extremamente importantes no âmbito das relações interpessoais e da afetividade. Nomeadamente, quando nós estamos a falar das normas e da influência dos pares sobre o comportamento sexual. E, portanto, desenvolver competências pessoais e sociais, como a assertividade, a comunicação, o desenvolver competências de negociação, de argumentação e contra-argumentação, de saber resistir à pressão dos pares, é extremamente importante no âmbito de qualquer área da educação e em específico da educação em sexualidade, porque nomeadamente impede muitas vezes que os adolescentes caiam em comportamentos de risco que são cofatores para uma sexualidade que não é saudável, como por exemplo terem relações sexuais sem se protegerem ou até terem relações sexuais sem na verdade estarem preparados para as ter. Outro conceito-chave são aqueles mais relacionados com a cultura, a sociedade dos direitos humanos, e se repararem, a Unesco chama a atenção não só para os direitos humanos, como a importância dos mídia, nomeadamente da internet, das telenovelas, dos filmes, sobre os comportamentos dos adolescentes. A construção social do género, ou melhor, como é que nós podemos, através da educação, desconstruir os estereótipos de género e promover a igualdade de género, e depois a violência associada ao género, como eu há pouco falei, nomeadamente no caso da violência doméstica ou dos abusos sexuais e táticas de exploração sexual. O que faz parte, o conceito-chave 4, faz parte do nosso programa de ciências, anatomia e fisiologia, reprodução, puberdade, imagem corporal, privacidade e integridade física. O tópico 5 é o comportamento sexual e é muito importante em qualquer área da sexualidade nós só trabalharmos a partir do que os alunos estão preparados para trabalhar, isto é, partindo sempre do que eles sabem, sentem e dos valores que têm a propósito das várias dimensões da sexualidade, e por isso é muito importante ajudá-los a refletir sobre as diferenças entre sexo e sexualidade ao longo do ciclo de vida, nomeadamente para respeitarem a sexualidade das crianças e também da terceira idade, que muitas vezes fica esquecida, fica só concentrada numa visão de uma sexualidade relacionada com as relações amorosas e, portanto, muito relacionada com a fase do ciclo de vida que está relacionado com a fertilidade e, portanto, com a fase da vida em que as pessoas estão a trabalhar e se podem reproduzir. E é muito importante este olhar cruzado que a educação em sexualidade é desde que nascemos até que morremos. E, por fim, por onde a educação em sexualidade começou a ser trabalhada, por uma questão económica, que foi quando começaram a aparecer, a par das gravidezes, as infecções sexualmente transmissíveis, e por uma questão de controlo e de promoção da saúde pública, fundamentalmente a comunidade médica começou a investir muito na educação em sexualidade, numa vertente mais de mudar comportamentos e mudar estilos de vida como norma de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis ou da gravidez não planeada. Eu nunca digo não desejada, porque uma adolescente pode desejar um dia ser mãe, só que não planeou, não desejava ser, era quando era adolescente. Portanto, eu costumo dizer gravidez não planeada, não desejada ou não planeada, porque muitas vezes ela poderá vir a ser desejada. Quando olhamos para a Organização Mundial de Saúde e comparamos o que é que a Organização Mundial de Saúde sugere, que tema-chave é que sugere para se trabalhar na educação em sexualidade, e quando os comparamos com os da Unesco que acabamos de ver, nós vemos que na realidade não há muitas diferenças. Se vocês repararem, a Organização Mundial de Saúde tem como tópico-chave corpo humano e desenvolvimento humano, como já acontecia na Unesco,
chamava-lhe apenas desenvolvimento humano, fertilidade e reprodução, era chamado na Unesco saúde sexual e reprodutiva, sexualidade, emoções, mais relacionado com a cultura, sociedade e direitos humanos, relacionamentos e estilos de vida, sexualidade, saúde e bem-estar, sexualidade e direitos, determinantes sociais e culturais da sexualidade. Eu estava a ouvir a doutora Fernanda falar na apresentação desta formação e estava a recordar-me desta valorização que se faz a nível da educação em sexualidade pela Unesco e pela Organização Mundial de Saúde, nesta consciencialização que existe, que a sexualidade não é apenas a componente biológica, essa é apenas uma das dimensões da sexualidade, mas que os determinantes sociais, culturais e nomeadamente históricos, numa perspectiva mais sociocrítica, mais fundamentada em Paulo Freire e Vygotsky, é extremamente importante quando estamos a trabalhar com a educação em sexualidade. Na realidade, nós somos fruto não só da nossa cultura atual, como também da evolução histórica que os vários conceitos e comportamentos vão tendo no nosso país ou na nossa própria comunidade ou até a nível da nossa família. Se vocês repararem, eu agora estou a projetar uma articulação vertical apenas de um tópico, porque não dava tempo de mostrar muitos, mas vocês têm a referência e podem retirar da internet, basta fazerem uma busca no Google, estes 2 livros, um deles nomeadamente, atualmente já está traduzido para português. Se vocês repararem, tal como nas nossas disciplinas curriculares, eu sou bióloga e, por exemplo, na de ciências isto está muito claro, e na de biologia e geologia, mas também está noutras áreas do conhecimento, até porque este é um dos aspectos que nós avaliamos na avaliação externa de escolas, a articulação vertical dos temas que trabalhamos com os alunos é extremamente importante. E porquê que é tão importante? Porque se nós estamos sempre a repetir a mesma coisa, eles vão se cansar e vão desvalorizar e vão normalizar, e ao normalizarem, ao darem isso como uma norma adquirida, deixam de a aplicar na vida do dia a dia. E, portanto, apesar de falarmos sobre o mesmo tema ao longo dos vários anos de escolaridade, nós deveremos falar sobre ele com graus de profundidade diferentes. Estou a falar num currículo em espiral, tal como nós falamos nas nossas disciplinas académicas. A grande diferença entre o currículo das nossas disciplinas e estas linhas orientadoras para a educação em sexualidade é que aqui não é um currículo obrigatório, não é um programa. Isto são só linhas orientadoras. E é só chamar a atenção para a importância de não repetir e de trabalhar em função do desenvolvimento cognitivo dos alunos, que é o mesmo que dizer trabalhar com um grau de profundidade maior à medida que nos vamos desenvolvendo e chegando a operações mais exigentes a nível cognitivo. Estou a aplicar as teorias de Piaget, não é? Então, se vocês repararem, há aqui uma separação clara nestas linhas orientadoras entre o que é sexualidade e o que é o desenvolvimento do corpo humano e do desenvolvimento humano. A primeira coluna, o corpo humano e o desenvolvimento humano, ensina-se em ciências, de uma maneira geral. Vou-lhe chamar ciências, está bem? Porque estou a falar das ciências naturais, biologia e geologia no nosso país, mas têm designações diferentes em alguns dos outros países europeus. E depois a relação que existe entre o que se ensina nas ciências e o nosso desenvolvimento humano, portanto, a sexualidade. Dos 0 aos 4 anos, eu quero é olhar um bocadinho com vocês para estas diferenças e o cuidado que, como educadores sexuais, nós devemos ter nesta dimensão, quando se ensina que todas as partes do corpo e as suas funções, e se ensinam as crianças a distinguir meninos de meninas e a lavarem-se, nomeadamente a lavarem os ouvidos, a lavarem os dentes e também a lavarem os órgãos genitais, chama-se a atenção também para as diferenças no corpo do rapaz e da rapariga. Quando nós olhamos para esta idade dos 0 a 4 anos, a nível da sexualidade, nós já começamos a falar da prevenção do abuso sexual sem falar de sexualidade. Mas já percebemos nas reações das crianças, e devemos acompanhar essas reações sem bater,
no prazer de tocar o seu próprio corpo e na masturbação, que é típica da primeira infância. E eu vou voltar a isto um bocadinho mais aprofundadamente à frente. E porquê que isto é importante? Porque se ao tocar no corpo, ao explorar o corpo, ao conhecer o próprio corpo, a mãe, o pai, o educador, eu vou chamar a figura de afeto, o cuidador da criança, aceita e encoraja, que toque nos olhos, que toque nos ouvidinhos, que toque no nariz, que explore os bonecos, que explore o meio ambiente à sua volta, porque isto é muito favorável ao desenvolvimento da criança. E quando a criança toca nos órgãos genitais, porque é uma zona do corpo com mais terminações nervosas, mais inervada e, portanto, mais sensível, como são os lábios ou são os órgãos genitais, e quando friccionam os órgãos, o que o adulto chama masturbação, porque está a pensar numa perspectiva erótica. A criança não tem essa perspectiva. É simplesmente porque sente ali um formigueiro, porque há maior sensibilidade, não tem nada a ver com sexo. Mas se o adulto castiga a criança porque tem esse tipo de comportamento, o que vai acontecer é que vai começar a marcar, a criar alguns tabus em relação à sexualidade que a criança desta idade, porque ainda não tem desenvolvimento cognitivo, que lhe permita ter autonomia moral, isto é, decidir por si próprio o que está certo e errado, ainda tem heteronomia moral, ainda está dependente do que os adultos lhe dizem que está certo e errado, não consegue ainda compreender isso, porque não consegue fazer abstrações. Se o adulto bate, não está a ajudar a criança a desenvolver-se, mas está a ensinar à criança que há tabus, que há coisas más, que há coisas feias, sem a criança perceber porquê. Portanto, logo dos 0 aos 4 anos, por causa deste nosso desenvolvimento cognitivo, é importante que os adultos, fundamentalmente as figuras de afeto, lidem com todas as partes do corpo de maneira igual quando a criança lhes toca ou fala sobre elas, respeitando sempre o desenvolvimento da criança. Isto é chave, nunca se deve ensinar a mais e, fundamentalmente, é muito importante a ternura e proximidade física e valorizar as expressões de carinho e as expressões de afeto numa perspectiva de continuidade, isto é, não pode o pai dizer que sim e a mãe dizer que não, se estivermos a falar de uma família tradicional. Ou não pode o pai, um dos pais dizer que sim e outro dos pais dizer que não, porque a criança não tem capacidade para decidir. Ela ainda não tem autonomia moral e, portanto, vai-lhe gerar inseguranças, porque não vai saber com qual dos dois pais ou qual das duas mães, ou num casal heterossexual com o pai ou com a mãe, com qual deles é que deve concordar. E porquê é que eu estou a ter o cuidado de ir introduzindo os diferentes tipos de família? Não só porque a nossa lei os permite, como nós nunca sabemos quais são os alunos que temos à nossa frente e como são as famílias deles. Às vezes até imaginamos que sabemos, mas o que se passa realmente dentro das famílias, só com o tempo, e isso vocês sabem melhor do que eu, apesar de eu ter trabalhado 5 anos em escolas secundárias antes de ir para a universidade, há muitos anos atrás, mas a verdade é que só com o acompanhamento da criança ao longo dos meses é que nós vamos percebendo o que é o ambiente familiar deles e como é que ele contribui para o desenvolvimento harmonioso da criança. Eu vou saltar para os 4, 6 anos. Se vocês repararem, há alguns tópicos que se retomam, todas as partes do corpo e as suas funções, diferentes corpos e sexos diferentes, higiene corporal, mas agora começa-se a valorizar diferenças de idade no corpo e no desenvolvimento. Porque eles aqui já sabem que quando tinham menos de 4 anos, o corpo não estava tão desenvolvido em algumas dimensões. E é importante ensiná-los a ver o desenvolvimento do corpo, de todas as partes do corpo, a nível dos órgãos genitais. Como sabem, dos 4 para os 6 anos não há grande diferença. Vai acontecer uma grande diferença, é na puberdade. E a relação é que existe com a sexualidade. Retoma-se os 2 primeiros tópicos, o prazer de tocar no próprio corpo e a masturbação na primeira infância, continua a descoberta do próprio corpo e dos órgãos genitais, mas agora eles já começam a observar os adultos e já começam a ver televisão com mais atenção. E por isso é importante falar da expressão dos sentimentos e do amor, especialmente porque muitas vezes os pais gostam de ver telenovelas ou filmes e, portanto, eles estão a ser educados informalmente
através dos meios de comunicação de massa, e se isto não é descodificado de uma forma intencional pelas famílias e pelas escolas, muitas vezes gera sentimentos e compreensões que não são cientificamente adequadas, a compreensão da evolução do corpo, e sentimentos que muitas vezes podem ser negativos ou podem ser exagerados porque não são compreendidos, porque, por exemplo, foram submetidos à visualização de relações amorosas num filme que a eles lhes pode parecer violentas, quando na realidade não são, estão apenas a fazer manifestações da expressão do desejo. E, portanto, é importante nós analisarmos criticamente aquilo que deixamos as crianças verem, porque elas não têm a possibilidade de desconstruir todas as mensagens que lhes são transmitidas pelos meios de comunicação de massa, nomeadamente filmes e telenovelas. É importante, já a partir desta idade, reparem que nós estamos na transição para a escola primária, se começar a falar da linguagem sexual apropriada e não utilizar linguagens sexistas. E como vocês sabem, no nosso país e ainda em muitos países da Europa, o se falar dos cuidados com uma linguagem não sexista ainda é muito criticado. Por exemplo, eu quando escrevo na área da supervisão da educação em ciências, não digo o professor e a professora, senão os artigos muitas vezes vêm com uma nota a dizer que sobrecarrega o texto e aconselham-me a tirar, depois eu tiro ou não, depende do nosso perfil. Mas quando escrevo na educação em sexualidade, se não respeito professor e professora, aluno e aluna, homem e mulher, pai e mãe, em vez de dizer pais, os artigos vêm para trás, porque tenho que respeitar uma linguagem que não seja estereotipada em relação ao género. Portanto, linguagem sexual apropriada, não só em termos de género, como também de ensinar a chamar os órgãos pelos nomes científicos e fazer a ligação entre o nome familiar e o nome científico, porque senão também não associam à vida real. Por exemplo, se chamam Mariinha em vez de chamar vagina, é importante o professor dizer, primeiro perguntar como é que se chama, ao que se está a mostrar no esquema, e depois dizer, mas do ponto de vista aqui na escola, a linguagem adequada, a linguagem científica é vagina. Os sentimentos sexuais, portanto, começar a falar e começar a passar as normas da sociedade, que vão ser diferentes de cultura para cultura, como vocês sabem, e basta pensarmos nas culturas africanas com que temos tanto contacto, porque muitas delas, muitos desses países falam português, e a cultura em Portugal, até em Portugal, nas várias regiões, não só do continente, como também das ilhas, muitas vezes os valores sexuais são diferentes e, portanto, nós podemos aqui começar a trabalhar os valores sociais e as normas da sociedade, mas clarificando, ao falar de intimidade, de prazer e de excitação, por exemplo, se tocam, podemos começar a ensinar que não se toca em público, sem castigar porque se tocam, mas devemos começar a ensinar as normas do grupo de que fazemos parte, para eles se sentirem incluídos na sociedade. E eu dei apenas um exemplo, porque isto vai depender de sociedade para sociedade. Se a menina não pode mostrar as mamas, porque somos mamíferos na escola, se estivermos numa escola angolana ou moçambicana, e se eles estiverem vestidos com os seus trajes tradicionais nas zonas mais interiores, claro que eles estão com os seios, ou poderão estar, especialmente em festas, com os seios à mostra, com as mamas à mostra, e é culturalmente aceito e é culturalmente valorizado. Portanto, isto tem que ser sempre falado no contexto, trabalhado no contexto. Vamos continuar a ver a idade das crianças, elas continuam no sistema obrigatório, continuamos no mesmo tema, há vários temas na educação em sexualidade, eu estou apenas a pegar num, só para chamar a atenção para esta realmente articulação vertical, que é muito importante e que muitas vezes os educadores não têm atenção. E agora já aqui na nossa escola primária, no nosso primeiro ciclo, mudanças corporais, ejaculação, menstruação, porque antes deles entrarem na puberdade e de começarem a viver isto. Porque senão, muitas vezes, não sabem o que é. Têm as informações das pessoas da sua idade que têm o mesmo grau de conhecimento que eles têm. Porque muitas vezes os pais, por diferentes razões, depois de ter tempo podemos falar sobre isso, não falam, não preparam as crianças antes de viverem as situações da pré-puberdade.
Às vezes preparam de uma forma muito teórica, outras vezes não chegam sequer a preparar, por diferentes fatores, e, portanto, é importante que a escola faça isto, até porque, como faz para o grupo, não entra na intimidade, ou a criança não se sente que poderá entrar na sua intimidade porque não está só ela, está a ser falada anonimamente para o grupo, ficam esclarecidos e deixam de ter medos sobre alguns aspectos que geralmente geram medo na pré-puberdade, quando não são ensinados com clareza e não são trabalhados com clareza. Claro que estas mudanças corporais começam a despertar outras curiosidades e, por exemplo, eles sem ainda terem despertado para, de uma forma mais definida, mais clara, para o amor ou para o que é estar apaixonado, mas já começam a falar sobre isto. E começam, nomeadamente, a reproduzir o que os adultos fazem. E, portanto, começam a querer falar, já no primeiro ciclo, começam a querer falar, aliás, eles já falam de namorados, às vezes até no infantário, só que por imitação do adulto, porque eles não sabem bem sobre o que estão a falar, porque não têm o desejo sexual especificado. Portanto, é muito importante nestas idades, fundamentalmente por causa dos abusos através da internet, quando o tema é trazido pelos alunos, se falar já do que é estar apaixonado, do amor, a nível da sua própria compreensão, volto a repetir, de como os meios de comunicação trabalham o sexo, nomeadamente como é que a internet muitas vezes abusa do sexo, muito importante, já no primeiro ciclo, chamar a atenção para os nudes, para o sexting, que agora está a ser uma preocupação tão recente na nossa sociedade, e se repararem, desmistificar o toque no corpo. E aqueles conceitos que nós às vezes imaginamos, preconceitos, ideias erradas, que às vezes imaginamos que já não existem, como por exemplo que masturbar-se muito faz mal, que leva à cegueira, que diminui o prazer depois numa relação futura a dois, continuam a existir, não nestas crianças, que ainda não estão despertadas para isso, mas depois na puberdade, dos 9 aos 12 anos. Se repararem, já se pode e deve falar de relações sexuais dos 6 aos 9, dependendo do que os alunos perguntam. Mas a verdade é que eles aqui já têm irmãos, já viram a mãe grávida, querem saber como é que nascem os bebés, de onde vêm os bebés e, portanto, já é importante responder tendo em atenção o seu desenvolvimento cognitivo. Isto é, nestas idades, partindo sempre de situações concretas, como, por exemplo, metáforas, esquemas, para perceberem como é que as coisas se passam, não ensinar aspectos muito profundos, porque emocionalmente não estão preparados para perceber que é uma relação sexual completa. E isto é importante. Ter escrito num livro do 4º ano de escolaridade a definição do que é uma relação sexual como cópula, eu diria assim, é uma brincadeira, pergunto eu, porque a verdade é que as crianças desta idade estão preparadas para perceber o que é uma relação sexual completa com a sua dimensão do prazer. Agora, se perguntar a uma criança de 4 anos de escolaridade, se elas nos perguntarem, mas como é que as crianças, mas como é que nascem os bebés? E nós lhes perguntarmos, ora, desenha aí num papel o que é que tu achas que o papai e a mamã têm que fazer para que nasça um bebê? Eles já fazem uma relação sexual com cópula. Isto estou-lhes a falar das minhas investigações. O que não deixa de ser interessante. É diferente ser o professor a mostrar um esquema de uma relação sexual com cópula, de serem os alunos, e eu vou-lhes mostrar alguns destes exemplos, mostrarem o conhecimento que já possuem, porque eles aprendem isto em muitos contextos informais da sua vida em sociedade, fundamentalmente através dos mass media, serem eles a dizer como é que se tem uma relação sexual, porque assim só dizem o que sabem em função do seu desenvolvimento psicocognitivo. Aos 9 a 12 anos, se repararem, continuam os temas anteriores, mas começa a chamar a atenção para os órgãos sexuais e reprodutivos internos e externos, as suas funções e, no paralelo, na sexualidade, do prazer, da masturbação, do orgasmo e das diferenças entre identidade de género e sexo, e identidade sexual. E é muito importante porque, no fim da escolaridade obrigatória, no fim do primeiro ciclo, os alunos já começam a ter especificado estes conceitos de identidade de género. Como vocês sabem, há muita violência a propósito da diversidade sexual e das diferentes identidades de género.
Passamos para o terceiro ciclo, 12, 15 anos, e se repararem, diz a Unesco, aqui continua a ser importante falar do conhecimento do corpo, da imagem corporal, da modificação do corpo, relacionar o que se passa noutros países e em algumas minorias no nosso país, como a mutilação genital feminina. Não podemos ignorar que em Portugal isto acontece com pessoas de culturas específicas, nomeadamente que vêm para Portugal, do problema e das vantagens da circuncisão, do que é a virgindade e do papel do ímã, e falar da virgindade psicológica ou de valores e da virgindade em termos biológicos. Quem é que é mais virgem? Alguém que nunca teve relações sexuais completas, mas teve relações ou toques íntimos com muitos namorados, ou uma menina que só teve... quem é que é mais virgem, isto é, quem é que é mais puro, porque é o significado da virgindade do ponto de vista social, ou uma menina que só teve uma relação sexual completa com o mesmo rapaz. E é importante nós continuarmos a discutir isto, porque às vezes há a ilusão de que estes conceitos que reclamam discriminações de género, porque só se fala na virgindade no feminino, estão ultrapassados, que já foi totalmente eliminado o duplo padrão sexual na nossa sociedade, mas na realidade isso não aconteceu, como vocês sabem. Muito importante trabalhar as mensagens de beleza e trabalhar um estereótipo de beleza dinâmico, isto é, utilizar atividades para mostrarem que a nossa beleza não é só física. O primeiro impacto pode ser a beleza física, mas na realidade a forma como nos exprimimos, o facto de sermos ou não socialmente muito interativos, sermos ou não extrovertidos, o que o outro gosta na personalidade da pessoa, tudo isso faz parte do nosso padrão de beleza. E, portanto, é importante nós a trabalhar como é que foi evoluindo a beleza estática, o corpo feminino e o corpo masculino ao longo do tempo, e porque é que, por exemplo, antigamente em Portugal, as mulheres gordinhas e branquinhas é que eram as mais bonitas, e atualmente são as magras e mais morenas, e agora já nem são as muito morenas. E isto é para contrariar o exagero de se ficar muito bronzeado e os problemas do cancro a nível da pele. E, portanto, toda esta evolução dos padrões de beleza tem que ser trabalhados a nível do terceiro ciclo. Pré-puberdade para cima, porque é quando há uma grande transformação no corpo. Se repararem a nível da sexualidade, dá-se a continuidade do que se ensina na biologia, identidade de género e orientação sexual, como desfrutar a sexualidade de forma adequada, fingir que não existe prazer na sexualidade é dizermos aos nossos alunos, esqueçam, o que nós estamos a ensinar não é realista. Portanto, falar de prazer sexual a par da prevenção de doenças, das condições de saúde negativas, de gravidezes não desejadas, é essencial. A primeira experiência sexual é uma das curiosidades maiores dos meninos com 11, 12, 13 anos, e depois a masturbação e o orgasmo são questões que fazem muito a nível do terceiro ciclo. A nível do secundário, o que se recomenda é que se retome os tópicos anteriores, mas que agora se pegue neles numa visão mais crítica. Se repararem, está a chamar a atenção a nível do corpo humano para as alterações psicológicas e depois a nível da sexualidade, logo em paralelo, do sexo como mais do que simplesmente o coito. E, portanto, chamar a atenção para o conceito de sexualidade, que é muito mais do que o sexo, que a sexualidade pode existir sem nunca haver relações amorosas e sem nunca haver coito, de uma sexualidade positiva que inclui não só a nossa saúde sexual, como também a nossa saúde reprodutiva e todas as nossas dimensões numa perspectiva holística, do significado de sexo e sexualidade para as diferentes culturas, da relação entre sexo e género, mas também da distinção entre sexo e género, porque não são a mesma coisa, a importância da diversidade sexual, não só em termos de orientação sexual, mas também de sexualidade e deficiência, e também da sexualidade ao longo da idade, e depois o sexo comercial, e quando trabalhamos com alunos mais a nível do ensino secundário,
eles falam muito já destes temas, da prostituição, da pornografia, da dependência sexual. Fundamentalmente, quando começou a aparecer As Sombras de Grey, aquele filme, estes temas começaram a ser muito trabalhados, muito procurados pelos alunos, uma vez que devem ser eles a sugerir os tópicos que para eles são mais importantes de trabalhar, e depois a variação do comportamento sexual e, nomeadamente, as diferenças a nível da excitação e da resposta sexual ao longo do ciclo de vida. E porquê é que é muito importante este programa ser assim? E agora eu vou chamar a atenção para alguns conceitos biopsicológicos específicos. E vou começar. Eu posso pedir à doutora Fernanda, para eu ficar tranquila, se me avisa meia hora antes de terminarmos? Doutora Fernanda? Sim, a meia hora antes do final eu dou... Pronto, obrigada. É que senão começo a ficar preocupada com o tempo. Não se preocupe. Agora vou aprofundar um bocadinho as razões porque os programas, e o nosso programa português, vou já mostrar, programa não, linhas orientadoras. O programa teria que ser cumprido. Aqui são linhas orientadoras porque quem deve decidir de uma forma consciente quais são os tópicos que devem ser trabalhados na educação em sexualidade devem ser os alunos. Claro que ouvindo também as sugestões dos professores, mas a decisão final deve ser dos alunos. Estou a falar de participação. Portanto, estava a olhar então para a sexualidade nos primeiros anos de vida, está bem? Para chamar a atenção que nós dizemos do ponto de vista teórico que a sexualidade existe desde que nascemos até que morremos, e do ponto de vista prático é que se não fosse a nossa capacidade para sentir prazer, nós não sobrevivíamos. Porque a verdade é que é pelo facto de os nossos lábios terem muitos nervos sensitivos que o bebê nasce com a capacidade fisiológica de sugar, é um movimento de sucção, leite materno. E se vocês repararem, a mãe pode dar um jeitinho no mamilo, mas ninguém ensina um bebê a mamar, porque o bebê inatamente, ao tocar na pele, e por essa razão é que, por exemplo, se o bebê está com fome e toca na roupa do braço da mãe, que o está a amamentar, ele vai também desencadear o movimento de sucção. E isto porquê? Porque a sucção tátil mostra que a mucosa da boca, tal como toda a pele do nosso corpo, é uma zona erógena, toda a pele do nosso corpo, é sensível ao contacto e isso permite-nos viver. Portanto, nós já temos, desde o momento em que nascemos, e isto garante a nossa sobrevivência, a capacidade fisiológica e psicológica para sentir prazer. E isto é importante quando, por valores sociais, ou por valores, eu vou dizer, de moral sexual, não se fala de educação em sexualidade, porque se associa a sexualidade só ao sexo e ao prazer erótico. É muito importante perceber que existe prazer sexual e prazer não sexual e que é a nossa capacidade para sentir prazer que nos permite sobreviver a partir do momento em que nascemos, nomeadamente por causa do reflexo da sucção. Outro aspecto muito importante, eu estou aí a mostrar uma criança que ainda não tem 1 ano, mas que isto é muito frequente nas crianças até há 1 ano, é que a ereção, que muitas vezes também depois na puberdade vai ser condenada, nomeadamente pelos pais, e muitas vezes a ereção na puberdade é involuntária. A verdade é que as ereções espontâneas acontecem logo desde que os bebés nascem. E muitas vezes nesta altura os pais dizem, ai, o meu filho é que vai ser um macho, porque ao tirar-lhe a fraldinha, o bebê sentiu-se livre e fez xixi, isto é, urinou, porque na realidade o pênis entrou em ereção, porque a bexiga estava cheia, o bebê sentiu-se com prazer por estar sem roupa, um prazer que não tem nada de sexual, e portanto, imediatamente urinou e o pênis entrou em ereção. Isto não tem nada a ver com o facto de depois na puberdade ou na idade adulta, ter mais ou menos prazer sexual, dar mais ou menos prazer sexual. Mas é curioso ver estes estereótipos sociais e depois a criminalização, estou a exagerar propositadamente, que muitas vezes se faz das ereções espontâneas que os adolescentes na pré-puberdade têm, muitas das vezes involuntariamente, sem estarem a pensar em sexo, porque o corpo ainda se está a autorregular. Segundo aspecto importante
É muito típico no primeiro ano, porque estão a explorar o corpo e por isso é que o programa dos 0 aos 4 anos estava feito daquela maneira, que as crianças toquem em todas as partes do corpo, desculpem, nomeadamente que brinquem com os órgãos genitais. E muitas vezes isto verifica-se, não em crianças tão pequeninas, a brincadeira com os órgãos genitais, logicamente, mas mais próximo de 1 ano, isto verifica-se não só quando estão a vestir as crianças, como também quando estão a tomar banho. Um aspecto que é muito curioso e que muitas vezes, apesar de todos os educadores saberem isto, esquecem-no no momento em que estão a educar ou em contexto de creche, nestas idades e depois de infantário ou até como pais e mães, é que as crianças manifestam preferência pelos estímulos sociais, como por exemplo o rosto, a voz, escrevi propositadamente o tato, porque o toque é extremamente importante para desenvolver e a criança aprender a reconhecer a sua sensibilidade através da pele. E, portanto, ele tem uma capacidade inata, não é aprendida, de estabelecer vínculos afetivos que vão ser duradouros ao longo da vida com as suas figuras de afeto, com os adultos. E por essa razão é que o toque, e nomeadamente quando a mãe amamenta e as mães estão ensinadas a fazer isto, não deve estar num ambiente com muito barulho, não deve estar com o bebê muito exposto a muito ruído, deve estar num local mais recatado, deve ir dando toques no bebê, deve falar com o bebê. Porquê? Porque está a desenvolver estes vínculos que estão a ser criados pelas preferências a determinados estímulos sociais que são inátidos e que são uma estratégia de sobrevivência, mas que vão começando a definir o nosso padrão afetivo, que depois se vai manifestar mais na puberdade e na adolescência. É muito frequente, esta imagem que aqui está colocada, é muito frequente que é ver uma criança, quando está a fazer as suas necessidades, a tocar no pénis, a tocar no seu corpo, e nomeadamente a fazer estimulação genital. Ou então, às vezes, até com uma almofada no infantário. E porquê que isto é típico? Porque, como já referi, os órgãos genitais são extremamente inervados e, portanto, são zonas mais sensíveis. E quando chegamos aos 4 anos, este tipo de perguntas é muito, muito frequente. E se nós estivéssemos presencialmente, eu ia-lhes perguntar como é que vocês costumam responder perante uma pergunta de uma criança de 4 anos, como é que se fazem os bebés. E muitas vezes os pais dão este tipo de resposta. O teu irmãozinho foi uma cegonha que o veio trazer. Ou, apesar de ele estar a ver o bebê desenvolver-se no útero da mãe, ver que a barriga da mãe cresce, as mães dizem a cegonha depois vem trazer o bebê, ou o bebê vem de França. Isto nunca se pode fazer. E eu estou a fazer uma afirmação normativa e positiva. Estou a dizer nunca. Apesar de ser o mais comum, isto não se pode fazer. E por que não? Porque com esta idade mesmo, em conversa com os amigos, ou alguns anos mais tarde, nos livros de ciências, através de esquemas, a criança vai saber que o pai ou a mãe, a quem na altura perguntou, lhe mentiu. E, portanto, começa a haver uma quebra de confiança em perguntas que estão relacionadas com a sexualidade. E começa a haver, mesmo que haja um bom diálogo na família, começa a haver uma inibição de diálogo com a família a propósito da sexualidade, porque eles aprenderam muito cedo, muito crianças ainda, que quando faziam perguntas que para eles eram importantes sobre sexualidade, como era de onde vinha o irmãozinho que ia nascer, o pai ou a mãe lhe mentiu. Disse que era a cegonha, quando ele agora sabe bem que não é a cegonha que traz o bebê. Então, tem que se dar uma resposta adequada ao desenvolvimento da criança. Não se vai dizer que é a cegonha que traz o bebê, mas podem-se utilizar metáforas e pode-se convidar a criança a ser observadora. Como é que, por exemplo, nascem as flores. E isto é o que faz muito a educação sexual nos manuais, nos materiais didáticos ou até os manuais de ciências. Podemos utilizar metáforas, Porquê? Porque partimos de objetos concretos, ele não pode ver o espermatozoide, mas podemos dizer que é uma sementinha, porque as sementes ele pode ver, das plantas, que é uma sementinha que se chama espermatozoide, ou simplesmente que é uma sementinha, depende do grau de desenvolvimento da criança, que o pai coloca na mãe
e que se vai desenvolver e que vai dar origem ao bebê, que depois vai acabar por nascer e que ele até vai ver o bebê logo que ele nasce. Outro aspecto importante é que, a partir deste fim do primeiro ciclo, eles começam a formar ideias muito concretas sobre sexo. Não só sobre o que é namoro, como também sobre sexo. Às vezes é por observação dos pais, mas isto é muito raro. E às vezes os pais têm muito medo, quando as crianças desta idade começam a fazer questões, que pensam que observaram alguma coisa em casa, que eles tiveram muito cuidado. Só que o dilema é que, infelizmente, as crianças veem muita informação através da televisão. Muitas vezes até estamos distraídos na nossa vida do dia a dia, eles estão a ver televisão e isto é passado, é sugerido em reclames de televisão, não é só nas telenovelas e nos filmes. Os próprios reclames sugerem, os outdoors, os cartazes que estão nas ruas, por onde nós passamos de carro, sugerem ou até são explícitos, por exemplo, quando estão a fazer a prevenção da SIDA e a aconselhar a utilização do preservativo. Eles veem os adultos e os irmãos mais velhos a beijarem-se e a começarem a namorar. Portanto, eles começam a ter ideias muito claras sobre isto. Mais uma vez, não se deve iludir a resposta. Deve-se responder em função da questão que eles colocam. E depois, porquê é que quando eles chegam por volta dos 6, 7 anos, deixam de querer que o pai ou a mãe ou o tio ou a tia que os costumava ajudar a tomar banho, deixam de querer que ajudem? Ou que costumavam ajudar a vesti-los, nomeadamente a roupa interior, já não querem que mais nenhum adulto os ajude. Aqui os pais normalmente ficam assustados, às vezes até ralham, claro que eu tenho que te ajudar, que ainda não sabes lavar bem. Só que os pais nesta fase devem respeitar e orgulhar-se. Porque assim, se a criança agora não quer mostrar os órgãos genitais, quer dizer que na cultura, nas normas sociais dos adultos que os educaram até esta idade, os ensinaram a esconder os órgãos genitais. Quer dizer que esta criança já tem o desenvolvimento cognitivo suficientemente desenvolvido para ser capaz de tomar decisões sobre o que está certo e o que está errado. E se até aqui, por causa das nossas normas sociais, se lhes podem não ter sido ensinado. Estou a pensar nas normas sociais de uma maneira geral, está bem? Do nosso país. Se lhe foi ensinado que não devem tocar nos órgãos genitais, que não podem abrir as perninhas, especialmente se forem meninas, que são partes íntimas, que ninguém as deve ver, que ninguém lhes deve tocar, e nomeadamente isto é feito com o objetivo de prevenir abusos sexuais, se alguém te tocar em qualquer parte do corpo, nós não dizemos nos órgãos genitais, é em qualquer parte do corpo que tu não gostes, deves dizer logo a uma pessoa em quem tu confies. Também não devemos dizer pai ou mãe, porque às vezes, infelizmente, como nós sabemos, é o próprio pai ou mãe, ou padrasto ou madrasta, que fazem abusos sexuais em crianças. Mas nós devemos ensinar se te tocar em qualquer parte. Nós aqui não temos que falar explicitamente dos órgãos genitais, porque a criança não está preparada para perceber que os órgãos genitais são diferentes das outras partes do corpo. Nesta idade já começa a perceber. E se já adquiriu a autonomia moral, e se nós lhes fomos ensinando que não deveriam mostrar essas partes publicamente, ou as maminhas, ou os órgãos genitais, vai depender das sociedades, então os pais aqui deveriam ficar muito orgulhosos, porque o filho não quer, ou a filha não quer, que os ajudem a vestir-se ou que lhes deem banho, porque não querem mostrar o seu corpo. Portanto, estão a mostrar que já têm autonomia moral, que já são capazes de decidir o que está certo ou errado e que aprenderam que os adultos lhe ensinaram. E agora estou a dizer adultos de uma maneira geral, porque normalmente com esta idade não só aprenderam nas famílias, como também já aprenderam na escola. À medida que vão crescendo, eles vão começando a ganhar consciência da sua identidade de género e das características associadas ao seu género, começam-se, têm identidades de género não normativas, que não sejam cisgénero, isto é, um rapaz sentir-se como menino e uma menina sentir-se como menina, cisgénero, mas podem sentir que estão num corpo errado, transgéneros, portanto, cisgénero ou transgénero, e nestas idades, muitas vezes já começam a haver algumas evidências de que, por exemplo, uma criança
Como vocês sabem, estatisticamente não é uma elevada prevalência, mas nós, como educadores, basta haver um aluno ou um dia na vida nos cruzamos com um aluno que tenha uma identidade de género que não seja cisgénero. Temos que ter muita atenção e muita sensibilidade para lidar com estes casos por causa das nossas normas culturais vigentes. E como vocês sabem, há muitos dramas associados às crianças e adolescentes transgêneros, nomeadamente com suicídios, por serem totalmente rejeitadas, quando até ainda só se suspeita, e muitas vezes não corresponde à verdade, por alguns comportamentos que poderão ser pessoas transgêneras. Deixem-me olhar para aqui, para a figura deste rapaz com cerca de 9 anos, para chamar a atenção que muitas vezes tem brincadeiras eróticas por imitação dos adultos ou dos adolescentes, mas que na verdade ainda não têm definido o elemento erótico dessas brincadeiras. Ainda há uma mistura entre um prazer sexual e um prazer não sexual. No entanto, já aprenderam com esta idade, já aprenderam o que a sociedade que o educou quis, eu vou dizer a sociedade, porque nós não somos educados só pela família, só pela escola, mas somos educados pela cultura em que vivemos. E todos os atores educativos fazem parte de uma cultura que muitas vezes, inclusive, se cruza com culturas diferentes. E tudo isso contribui para a nossa identidade e a nossa consciência da nossa identidade de género e a eliminação destes estereótipos de género que muitas vezes levam à violência sexual. Quando chegamos aos 10, 11, 12 anos, eu coloquei idades médias, as hormonas sexuais entram em funcionamento, o corpo sofre uma transformação muito rápida, é muito frequente aparecer nos meninos as primeiras ejaculações noturnas e até o pênis entrar em ereção, mesmo sem eles estarem a pensar em sexo, sem estarem sexualmente excitados. As meninas muitas vezes têm a primeira menarca, que às vezes passam anos sem voltar a ter a segunda, mas o corpo começa a transformar-se mais cedo nas meninas do que nos rapazes, como vocês sabem, começa a transformar-se com uma velocidade muito acentuada. Quais são as consequências disto? E eu começo a chamar a atenção aqui para a aceitação da imagem do corpo. Eu coloquei, isto são esquemas retirados da internet, que vocês facilmente lhes acedem, e eu coloquei aqui as transformações sexuais secundárias, muito visíveis, nomeadamente no aumento do tamanho do pênis e dos testículos ou no alargamento dos grandes e pequenos lábios, no aumento das glândulas mamárias, na pilosidade que aumenta quer nos homens quer nas mulheres, mais visível nos homens, depois na mudança de voz, na maçadadão. E o que é que isto faz? Isto faz com que, fundamentalmente, nas meninas, comece a haver dificuldade em aceitar a imagem corporal. Porquê? Porque como está a haver uma autorregulação do corpo, do novo funcionamento hormonal que despertou na puberdade, e estou a falar das hormonas sexuais femininas e masculinas, o que vai acontecer é que, por exemplo, muito frequente as meninas têm as ancas muito largas, de repente parece que ficaram gordas, têm uma mama maior do que outra. Os rapazes começam a não saber qual é o lado normal para arrumarem o pênis, porque, entretanto, o pênis cresceu. Eu estou-lhes a dar algumas evidências das minhas investigações, tá bom? Preocupações que os adolescentes têm. O que é normal? Se o tamanho do pênis deles, em repouso ou quando está excitado, se tem um tamanho normal, porque eles não sabem qual é o tamanho do pênis normal. Se as mamas deles não são muito grandes para a idade deles, porque normalmente na pré-puberdade e início da puberdade, o que acontece é que as mamas dos rapazes estão mais desenvolvidas, às vezes parecem quase mamas de meninas, exatamente por causa desta regulação hormonal. Então é importante desmistificar, do ponto de vista biológico, que todas estas alterações são porque o corpo, isto é uma vantagem, temos que ver pela positiva e temos que promover a saúde em vez de falar pela negativa. Promover as vantagens do nosso corpo em transformação. Que bom, estás com as ancas largas, estás com o corpo que neste momento não está bonito. Isso quer dizer que daqui por uns anos o corpo vai voltar a regular-se, vai voltar às suas dimensões mais equilibradas e tu tens a vantagem de poder decidir se queres ou não ser mãe.
não é cuidado com a gravidez. Tu tens a vantagem de poder decidir se queres ou não ser mãe. E é neste contexto que se deve trabalhar os métodos contraceptivos. E com o rapaz é a mesma coisa. E é importante falar para o rapaz e para a rapariga em conjunto, mesmo que em alguns momentos estejam a trabalhar mais com pessoas com idades mais próximas, do mesmo sexo, se lhes parecer adequado em função dos valores do grupo com que estão a trabalhar, mas é importante depois a partilha em grupo. Porquê? Porque para as relações interpessoais é muito importante nos conhecermos uns aos outros. Então, 3 dimensões-chave para se trabalhar que nem é preciso falar de sexo. Primeiro, assumir o nosso novo corpo funcional. Que sorte, agora podemos decidir se queremos ser pai ou mãe. Mas esta ideia tem que ficar clara, porque a partir daqui, se houver relações sexuais, se não forem protegidas, podem na realidade ser pais ou mães. E mais importante do que isso, é muito importante a utilização do preservativo para a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Depois, tão importante como proteger a parte biológica do corpo e as condições biológicas negativas para a saúde, como por exemplo as ISTs, é trabalhar a imagem corporal. Porque esta redefinição da imagem do corpo, que passa de um corpo de criança para um corpo em transformação acelerada, que não é muito bonito, até ficar num corpo de uma adolescente ou de uma jovem adulta, que é a fase mais bonita do corpo humano, porque está equilibrado e ainda são corpos jovens, e é importante falar sobre isto. E para a evolução, então, como há pouco falei a propósito dos programas da imagem corporal, é muito importante trabalhar a imagem corporal. Porquê? Porque está relacionado com o autoconceito e a autoestima. E como vocês sabem, do ponto de vista psicológico, quando nós temos um baixo autoconceito e muitas vezes estão associados uma baixa autoestima, nós temos medo de arriscar, temos medo de interagir socialmente, ficamos inseguros, nomeadamente para falar ou assumir riscos em contextos académicos, no contexto da escola, porque achamos que não prestamos para nada e, portanto, se não prestamos para nada, nós vamos nos desvalorizando cada vez mais e perdemos a grande aprendizagem e o grande desenvolvimento que a interação social nos permite adquirir, nomeadamente a nível de todas as nossas competências de interação pessoal e de trabalho em grupos cooperativos, que são tão importantes para o aumento do conhecimento em qualquer área disciplinar e depois na nossa profissão. E uma terceira dimensão é a configuração do desejo sexual, porque aqui sim já começa a haver uma separação muito mais clara do que é o prazer sexual e o prazer não sexual. Muitas vezes surgem as primeiras paixões, surgem os primeiros namoros, os primeiros beijos, numa percentagem muito baixa de crianças surgem as primeiras relações sexuais e mesmo que seja só uma, é importante que quando essa criança tenha a primeira relação sexual, ela saiba como proteger-se e saiba a quem recorrer para fazer planeamento familiar. Portanto, a nível da puberdade, é chave trabalhar estas 3 dimensões. Vamos olhar para o que dizem as nossas linhas orientadoras a nível do 1º ao 4º ano? Totalmente de acordo com o nosso desenvolvimento. Noção do corpo, o corpo em harmonia com a natureza, noção de família, diferença entre rapazes e raparigas, proteção do corpo e noção dos limites, dizendo não às aproximações abusivas, ou seja, prevenção do abuso, da pedofilia, não é? Dos abusos sexuais com crianças desta idade. Vamos ver o segundo ciclo, puberdade, corpo em transformação, caracteres sexuais secundários, o que é normal e desconstruir o que é normalidade. Diversidade e tolerância, no sentido real do que é tolerância. Não é vamos tolerar porque, enfim, é a tolerância com o significado de que devemos aceitar, tolerar todas as diversidades, todas as diferenças. E o conceito de diferença não se trabalha só em termos de diferenças sexuais, também se trabalha, como vocês sabem, em termos de etnias, de culturas, de religião, e esta multiculturalidade que a maior parte das nossas escolas têm, enriquece muito e favorece muito um trabalho rico
em termos de diversidade e de um conceito verdadeiro do que é a tolerância. Eu não gosto de utilizar o conceito de tolerância porque às vezes é mal interpretado. Sexualidade e género, reprodução humana, contracepção e planeamento familiar. Reparem que estamos no segundo ciclo, tá bom? Portanto, antes do corpo ou na altura em que o corpo se começa a transformar, é importante já começar a falar destes conceitos. E como é que nós vamos para uma criança do primeiro ciclo explicar se eles nos perguntam, e é muito típico, como eu lhes disse, no 4º ano e no 5º ano, como é que lhes vamos explicar o que é uma relação sexual? Partindo do que eles sabem. Então, se querem saber o que é uma relação sexual, então vamos pedir para desenharem os órgãos num tamanho real. O que vocês estão a ver é de 5º ano de escolaridade. Portanto, o que se pediu foi às crianças que, quando me convidaram para ir à escola, este caso foi pessoal, por acaso, quando me convidaram para ir à escola falar sobre educação sexual com crianças de 5º ano, eu a primeira coisa que fiz foi uma caixinha de perguntas, que é muito educação sexual, anónimo. Mas o que eu lhes disse foi, perguntem mesmo, esqueçam o que é educação sexual. Sabem que eu trabalho nessa área, perguntem mesmo aquilo que gostavam de saber. E a maior parte das perguntas foi como é que se fazem os bebés, ou noutras manifestações diferentes, mas o conceito era este. Como é que se tinha a primeira relação sexual? E eu já sabia que era típico, tinha levado papel cenário e pedi aos rapazes para se juntarem num grupinho, às meninas para se juntarem noutro. Aos rapazes para contornarem o corpo de um colega em 2 folhas de papel cenário. 2 corpos de rapazes, às meninas para fazerem o mesmo nas meninas. E num primeiro contacto eu faço isto. Separo, que é para, porque não conheço os valores do grupo, e para se houver constrangimentos, eles aqui não se colocarem. Claro que isto tem sempre um risco, tem sempre uma limitação. É que se tivermos aqui uma criança que já tenha alguns indícios, até muitas vezes sem ainda estarem visíveis para a própria criança, muito menos para os outros, de transgeneridade, ela já não se vai sentir bem no grupo que vai ser colocado. Por exemplo, se é um rapaz que já se sente melhor no corpo de menina, e eu coloquei este rapaz porque é rapaz no grupo dos rapazes, aquela criança pode se sentir um bocadinho desconfortável. De qualquer maneira, eu costumo fazer isto se é um contacto muito direto e eu não conheço o grupo. É um risco mais controlado, apesar de tudo. Bom, depois deles desenharem os corpos vazios, eu então digo, então agora pensando mesmo no corpo do vosso colega, os rapazes vão desenhar o sistema reprodutor masculino e as meninas vão desenhar o feminino. E eles fazem isso, com legendas e tal, como vocês estão a ver. Agora vamos trocar. Agora os rapazes que têm o corpo vazio vão dá-los às meninas e as meninas que têm um corpo vazio ainda vão dar aos rapazes. Agora, cada um vai desenhar como é que imagina que é o corpo do vosso colega que está desenhado. Por que é tão importante desenhar os órgãos no tamanho real? Porque normalmente, quando estão a ver num esquema, numa folha de papel, eles não têm noções das dimensões. E depois, no fim de desenharem, e nomeadamente dos locais específicos, e às vezes nem se sabem queixar exatamente do que lhes está a doer, porque não têm noção, não ligam à vida do dia a dia. Até podem saber o que é o sistema reprodutor, não estão a associar ao próprio corpo. E ao fazer isto temos uma grande vantagem. Ao ouvirmos as conversas entre eles, percebemos as emoções, percebemos os valores, as brincadeiras que fazem uns com os outros, que muitas vezes só demonstra as inibições a falar sobre o tema, percebemos estereótipos, por exemplo, o síndrome do machismo, que depois se tiverem curiosidade podem ver alguns artigos meus que falam sobre isso, é muito típico já nestas idades, em que eles não querem mostrar, em que os rapazes não querem mostrar que não sabem e, portanto, não fazem questões, e só as meninas é que fazem perguntas. E muitas vezes as meninas, já nestas idades, mas é mais visível a partir do 8º ano, não fazem perguntas porque têm medo que os rapazes achem que elas já são muito sabedoras sobre o assunto. Reparem todos os estereótipos. E este exercício permite-me a mim, como educadora, a vocês como educadores, a perceber, enquanto estão a elaborar o esquema e percebemos o que é que sabem do ponto de vista biológico, nós conseguimos perceber todas estas dimensões da expressão da sexualidade. O que é muito interessante é que depois de eles fazerem este exercício, nós dizemos assim, então agora expliquem como é que se tem uma relação sexual. E até podem juntar os 2 papéis e podem explicar como é que se tem a relação sexual. E é claro que todos eles desenham uma setazinha do pênis a entrar na vagina da menina.
Isto significa que a partir daqui pode haver muita discussão dependendo da idade deles. E, por exemplo, então porquê é que as crianças não têm relações sexuais? E porquê é que na puberdade também não se tem relações sexuais? E pode-se ter relações sexuais? E se tiver, o que é que acontece? E como é que o corpo agora vai evoluindo? E a partir destes corpos, destes corpos, que são as vozes dos alunos, nós vamos ensinando não só a componente biológica, como também ao falar sobre isto, porque é que eles estão a viver as emoções do que estão a fazer, falamos de emoções, falamos de prazer sexual, de prazer não sexual, falamos de riscos. E depois o tipo de evolução vai depender muito dos alunos que temos na nossa frente. Se forem alunos mais velhinhos do 8º ano, podemos, de 7º, 8º ano, 3º ciclo, podemos fazer mais. Podemos ajudá-los a perceber qual é o tamanho real do pénis. Eu estou a exemplificar com o corpo masculino, mas há o mesmo exercício. Se acederem ao repositório da Universidade do Minho, no meu nome, encontram lá muitos exercícios. Em anexo à minha tese de doutoramento, tenho um guia de cerca de 800 páginas, só com atividades que foram todas testadas em contextos de escolas, aqui na região norte de Portugal, perto da Universidade do Minho, e em que este exercício mostrou que resulta muito bem. Porquê? Eles não têm bem noção que um pénis em ereção, o pénis com o tamanho médio europeu em ereção, cabe dentro de uma folha de papel. E que o útero da mulher, nomeadamente a vagina, o útero com a vagina, também cabem dentro de uma folha de papel. Só que depois, na gravidez, o útero é muito elástico e vai aumentar muito de tamanho. E muitas vezes, todos aqueles medos de... E estou a falar do 3º ciclo, não é? Este exercício é mais aconselhado para o 3º ciclo. Depois deles desenharem na folha de papel com as dimensões reais, portanto com dados que lhes são fornecidos, nós podemos discutir muitos medos. Por exemplo, das mães que têm medo de ter relações sexuais na gravidez porque o pénis pode chegar ao útero. Eles assim não só desenham o útero, como veem que muito dificilmente, só se for um pénis extra grande, extra large, porque é assim que dizem os preservativos, é que poderia tocar no fundo do útero, mas que nunca entraria no útero por causa do formato do útero, ou então que tipo de, e este para mim é o principal objetivo, que tipo de preservativo é que devemos comprar, pequeno, médio ou grande. É que não saber comprar o preservativo é extremamente grave em termos de prevenção de infecções. E eles não vão estar a medir o pénis quando decidem comprar pela primeira vez o preservativo. Então, convém aprenderem, ainda em contextos que não estão envolvidos emoções, convém aprenderem, olhando para a folha de papel que tem o tamanho médio, não precisam de medir o seu próprio pénis. O que é um pénis com o tamanho normal. Se depois têm esta imagem na cabeça de pénis que desenharam no papel e o tamanho do papel, já facilmente veem se o dele será pequeno, será médio, será grande ou até extra grande. No momento de comprar o preservativo, para que o preservativo não fique grande. E ao ficar grande, fique dentro do corpo da adolescente, se decidir ter relações sexuais na adolescência, e ficarem infectados com uma gravidez. Ou se for pequeno, rebentar. Também é muito importante um segundo dado depois para o desenho dos testículos, está bom? E para se falar da importância dos testículos, aqui dependendo da idade deles, é importante falar da temperatura dos testículos e do tipo de roupa interior que utilizam, se é muito apertada, se não é, falar da prevenção do cancro do testículo, que normalmente não se fala e que é muito frequente por volta dos 20 anos, e portanto, no 3º ciclo secundário é importante falar sobre estes aspectos. Claro que quando nós vamos trabalhando estes temas, se vocês repararem, no 3º ciclo o nosso programa está muito relacionado com o que se ensina em ciências. Se bem que agora o programa de ciências naturais não valoriza muito, porque diz que é a responsabilidade da educação em sexualidade, o que é um erro muito grave, porque não se deve trabalhar apenas numa das dimensões. Peço desculpa, doutora Teresa. Era só para informar que faltam 30 minutos para o final. Obrigada. Obrigada. Não se deve falar só numa das dimensões, deve haver interdisciplinaridade, devem ser projetos. Se vocês repararem, o que está previsto para se trabalhar na educação em sexualidade está muito relacionado com o que se ensina em ciências e depois os aspectos emocionais e de valores
que estão relacionados com a sexualidade, como vimos também no programa da Unesco. E a nível do secundário é mesmo repetir os conteúdos ligados e aprofundar numa perspectiva mais crítica, nomeadamente as razões do falhanço ou do não uso dos métodos contraceptivos. Atualmente, isto é extremamente importante, nós temos um referencial de educação para a saúde que também tem aquela articulação vertical dos tópicos principais da educação sexual. Tem a nível das várias áreas da saúde, mas também tem a nível da educação sexual. E vocês podem pegar neste referencial também na internet, basta colocarem por palavra-chave. E então, o que é a Rede Europeia das Escolas Promotoras de Saúde? Eu vou tentar olhar para uma visão muito geral do que são as escolas promotoras de saúde, para depois entrar um bocadinho no site das escolas promotoras de saúde, para vocês realmente verem se lhes interessa, pelo menos subscreverem a newsletter ou consultarem e utilizarem o material que lá está publicado. O conceito de escola promotora de saúde está relacionado com o conceito de promoção da saúde. Portanto, nós dizemos que as atividades de promoção da saúde é qualquer atividade que é desenvolvida para melhorar e ou proteger a saúde de todos na escola e na comunidade. E este conceito é chave. Nós dizemos uma abordagem da escola como um todo. Porquê? Não interessa arranjar atividades que só ensinem uma turma. O que interessa é que essa turma aprenda para ensinar outras turmas, ensinar os pais e até ensinar outros grupos da comunidade. Porque se não há a educação global de todas as pessoas da comunidade, na verdade, os alunos não vão manter de uma forma sustentável as suas aprendizagens e os comportamentos que conscientemente decidiram que eram os mais adequados para a promoção da sua saúde e não os vão manter porque há o resto da sociedade a contrariá-los. Então, nós falamos de uma abordagem da escola como um todo ou uma old school approach. Às vezes as traduções para português não traduzem este conceito de abordagem da escola como um todo, é a old school approach, a tradução do inglês, e se vocês repararem, o trabalhar a promoção da saúde na escola como um todo é trabalhar a promoção da saúde nas várias dimensões da escola. Em primeiro lugar, e eu vou olhar para aqui, para o ambiente físico da escola, só é uma escola promotora de saúde se tiver condições para a prática de exercício físico, se não houver frio ou calor na escola, se houver espaços verdes que sejam adequados ao bem-estar das crianças, se houver um ambiente social, estou a passar para a segunda dimensão, que seja promotor da tomada de decisões democráticas, isto é, se houver salas de alunos, se houver salas nas escolas e reuniões que permitam aos professores ouvir os alunos e tomarem atenção àquilo que eles querem para as decisões que se tomam na escola em relação à promoção da saúde e à educação para a saúde, tem que ser uma escola que, no seu projeto educativo, tenha escrito e tenha dito como se monitoriza os projetos de educação para a saúde para desenvolverem competências de saúde individual e competências para a ação, isto é, a competência para a ação, toda a minha investigação é baseada neste paradigma do desenvolvimento da competência para a ação, isto é, capacitar as pessoas, neste caso os nossos alunos, para individual e coletivamente perceberem quais são os problemas que querem resolver, investigarem o que são estes problemas, e esta investigação pode ser uma investigação social, por exemplo, entrevistando médicos, enfermeiros, pedir ao professor de ciências para explicar, mas a iniciativa parte do aluno com a facilitação do professor, do educador para a saúde. E depois de perceber o que é o problema, encontrarem estratégias para eliminar o que está a causar o problema. Vamos imaginar que o problema é uma gravidez na adolescência. Então, o que é que nós podemos fazer para que deixe de haver gravidez na adolescência na nossa escola? Portanto, aqui as competências de saúde individual e competências para a ação estão especificamente relacionadas com a educação para a saúde. Se repararem, a educação para a saúde é apenas uma das dimensões da promoção da saúde.
Vou passar para a quarta dimensão, ligações com a comunidade. E porquê é que é muito importante esta ligação com a comunidade? Para se educar a sociedade como um todo. Ligações com os serviços de saúde. Isto as nossas escolas, quer aqui no continente, e sei que também na Madeira já fazem muito isto. Convidarem os enfermeiros, os médicos a virem às escolas falar sobre isto. E depois políticas de saúde na escola. Isto é, o próprio projeto educativo tem que ter definido, e a maior parte dos projetos educativos tem que ter definido que tem que haver assembleias de alunos, que o representante dos alunos tem que estar em algumas reuniões, por exemplo, em conselhos de turma, com os professores, para se debater entre os aspectos, estes aspectos relacionados com a promoção da saúde ou da sustentabilidade ambiental. Que há reuniões por ano de escolaridade, não pode ser com todos os alunos, mas pelo menos, muitas vezes não se consegue com todos os alunos, mas pelo menos com os delegados de turma, com os representantes dos alunos, de todos os representantes de todas as turmas, do quinto ano de escolaridade, do sexto ano de escolaridade, que há reuniões entre anos de escolaridade. Ou seja, um dos valores-chave das escolas promotoras de saúde são os valores democráticos. Porque senão nós estamos a fingir que estamos a educar. Porque ao sermos nós a impor, a dizer o que os alunos devem fazer, não estamos a desenvolver a autonomia. E, portanto, quando eles saem da escola, não vão fazer o que nós dissemos para eles fazerem, nem vão ter capacidades para definir o que fazer. Isto significa que o desenvolvimento de competências para exercerem o seu poder como cidadãos democráticos ativos, exercerem uma cidadania ativa, faz parte do papel da escola e da promoção da saúde. Isto significa que nós estamos a falar de um paradigma democrático de educação para a saúde, contrário a um paradigma moralista. Moralista não é significado de defender uma religião, é sinónimo de impor valores ou impor comportamentos, está bom? Portanto, nos paradigmas atuais de promoção da saúde, que são defendidos pelas escolas promotoras de saúde, não estamos preocupados só com os comportamentos e os estilos de vida. Isto é um foco numa educação para a saúde individual, educar só o indivíduo, mas nas condições de vida e também nos estilos de vida. Ou seja, a educação para a saúde vai ter que alterar não só o comportamento de cada aluno, porque ele decidiu alterá-lo, como os alunos têm que ter consciência que o seu clima social e até físico, o seu ambiente físico, condicionam a sua saúde e podem ter que agir para os modificar. Um exemplo muito prático. O aluno sabe que tem que fazer exercício físico e uma alimentação saudável para se manter saudável. Mas a escola não tem ginásio. Então, ele vai ter que agir para que a escola possa ter um ginásio e para que ele depois possa mudar o seu estilo de vida e começar a fazer exercício físico na escola. E o que é que pode fazer? Isto é que é desenvolver a competência para a ação. E o que é que os alunos podem fazer para conseguir trazer um ginásio para a escola? Vai depender dos contextos. Escrever ao Presidente da Câmara? Escrever para a Direção Regional de Educação? Fazer pressão na direção da escola? Arranjar patrocínios? Telefonar ou enviar cartas com uma subscrição de todos os alunos da escola para as empresas da região, para participarem na construção de um ginásio? Os próprios alunos, facilitados pelos professores, desenvolvem competências para agir no sentido de resolverem os seus próprios problemas. E é esta competência transversal, ao longo da vida, que é importante nós desenvolvermos para os capacitarmos para agirem no sentido de resolver os seus próprios problemas. Isto implica que, estou a passar para a segunda linha, o conceito de saúde não é orientado para a prevenção da doença, mas é orientado para o bem-estar. E, portanto, nós temos que começar a discutir os nossos tópicos de saúde, nomeadamente a nível da sexualidade, para o que é o bem-estar, para o que é sentir-se bem com a sua própria sexualidade. E depois também falamos da ausência de doença. Mas temos que partir do bem-estar, porque reparem, se nós trabalharmos a promoção do bem-estar, nunca vamos precisar de trabalhar a ausência de doença. E eu vou dar um exemplo prático a propósito da sexualidade, porque é a área que vocês me convidaram para eu falar. Se eu trabalhar o respeito por si próprio e pelo outro,
Se eu ensinar as pessoas a serem assertivas, se eu ensinar as pessoas a agirem de acordo com os seus próprios valores, quando decidirem ter relações sexuais, nunca as vão ter sem preservativo. E, portanto, não vão ter uma gravidez não planeada ou uma infecção sexualmente transmissível, porque aprenderam a respeitar-se a si próprios e aos outros e, portanto, não vão querer correr o risco de ter uma infecção sexualmente transmissível e desenvolveram competências para o fazer. Serem assertivos, desenvolverem a empatia, nós até costumamos dizer desenhar a empatia, porque é sabermos calçar os sapatos dos outros, pomos na pele dos outros, para percebermos bem como é que ele está a sentir, como é que devemos lidar com ele ou ajudá-los a resolver os seus próprios problemas. E este conceito de promoção do bem-estar, como vocês sabem bem da Organização Mundial de Saúde, é chave nas metodologias atuais de educação para a saúde e, de uma maneira geral, de promoção da saúde na escola. Portanto, o conceito de saúde não pode ser um conceito fechado, em que sou eu que digo o que é saúde. Tem que ser um conceito aberto. E é aberto porquê? Porque o bem-estar é diferente de pessoa para pessoa. E, portanto, eu tenho que discutir com as pessoas quais são os seus próprios conceitos de saúde e trabalhar a partir deles. Isto implica que o professor não pode ser visto como um modelo a seguir, numa perspectiva de modelação de comportamento, mas tem que ser muito mais do que isso. Tem que ser aberto, tem que ser democrático, tem que ser cooperativo, tem que desenvolver competências para que sejam os alunos a decidir por si próprios. E o ambiente da escola não pode ser de proibição, de proibições, não pode ser, é proibido fumar na escola, como as escolas livres de tabaco. Mas tem que ser um ambiente que estimule as assembleias de alunos, os encontros de alunos, que os encoraje a participar e a tomar decisões, nomeadamente a decidirem que não querem que exista tabaco nos arredores da escola, porque dentro da escola não pode haver por causa da lei. E que relação é que existe entre a escola e a sociedade? Numa educação para a saúde mais tradicional, ela era focada no convite a médicos ou especialistas, muitas vezes investigadores, como eu, ou enfermeiros ou médicos, para virem à escola e ensinar, às vezes de uma maneira muito aborrecida, tipo a exposição, e ensinar o que não se deve fazer para ter saúde. E nas perspectivas atuais da educação para a saúde, é exatamente o contrário. As escolas e os alunos é que são vistos como os agentes-chave da mudança da sociedade. Quem vai mudar as coisas não são os médicos, são os alunos que aprenderam o suficiente para saber o que tem que ser feito para mudar as condições de vida e os seus comportamentos, para conseguirem mudar não só os seus estilos de vida pessoal, atitudes, valores e comportamentos, como também os seus contextos de vida, nomeadamente a mudança do lugar da consulta jovem nos centros de saúde para não serem vistos pelos vizinhos, porque não querem que os vizinhos saibam que já se estão a querer tornar sexualmente ativos. E neste momento eu vou tentar parar esta partilha, porque quero gastar mais 3 minutos só entrando no site das escolas promotoras de saúde, que defende este paradigma da educação para a saúde democrático. Algum de vocês conhece a rede europeia de que eu estava a falar? A School for Health in Europe? Não. Obrigada. Eu por acaso já ouvi falar, sim. Pronto, eu neste momento estou a projetar, bom? Vocês depois vão ter tempo de explorar o website, vão ver nomeadamente quem é o representante português do Ministério da Educação. Não sei se aí na Madeira não tem nenhum representante, mas poderão ter, e eu poderei ajudar se vocês quiserem contactar com as escolas promotoras de saúde, nomeadamente podem falar no meu nome. Se vocês repararem, a apresentação deste grupo, a apresentação da maneira como está estruturado, quem é que coordena as várias partes do grupo. Se repararem, há aqui um conjunto de organizações diferentes para a maneira como nós nos agrupamos. Por exemplo, e nomeadamente muito material, eu vou-lhes mostrar o material. Por exemplo, eu faço parte deste grupo de investigadores e o grupo de investigadores tem um grupo
que chama-se grupo diretivo, assim traduzida à letra. Tem um grupo de pessoas, não é uma representante de cada país, nós somos eleitos. Dentro das pessoas mais ativas há uma eleição, somos eleitos. Se repararem, eu sou uma dessas pessoas, mas eu sou de Portugal, há de outros países. Normalmente é uma pessoa de cada país, mas não há dos países todos, é um grupo muito restrito. Mas a nossa função principal, o que eu estou a fazer agora com vocês, é motivar para criar a rede e coordenar investigações, nomeadamente entre nós temos grupos de investigação europeus sobre os mesmos tópicos. Algumas das evidências da minha investigação que eu partilhei também foram criadas neste grupo, e se tiverem curiosidade podem ler coisas minhas a propósito da minha interação com este grupo. Mas o objetivo principal é criar rede, é trabalharmos em conjunto. O nosso papel principal é esta motivação que eu agora estou a fazer. E, portanto, o que nós fazemos é agregar os investigadores a fazerem parte do grupo de investigadores. Há vários investigadores, por exemplo, como estão a ver, são muitos países, alguns já não são países europeus, porque apesar de estar a ser financiado pela Europa, o interesse é agregar o mundo, portanto, quanto mais pessoas houverem. Há alguns investigadores de Portugal que vocês podem consultar os nomes. Eu gostaria muito que, se algum de vocês, a nível de mestrado, doutoramento, ou até já acabou e faz investigação aplicada nas escolas, que enviasse o vosso currículo para ficar a fazer parte deste grupo de investigadores português, e podem contar comigo para tudo o que precisarem, desde que eu tenha tempo. Às vezes posso não responder na hora, mas pelo menos respondo a dizer quando terei tempo. Terei muito prazer em que vocês entrem para este grupo, mas se não tiverem apetências para, ou porque não têm motivação, ou porque não estão a fazer investigação neste momento, para irem para este grupo de investigadores, é importante, pelo menos, subscreverem o material que aqui existe e que passa, por exemplo, pela newsletter. Se repararem, eu não vou mostrar os links todos para não dar tempo, está bem? Mas se repararem, elas estão aqui arquivadas, mas se vocês, ao clicarem nelas, elas abrem e podem lê-las. Tem muitas histórias, estudos de casos reais, de atividades que se desenvolvem nas escolas de promoção da saúde. Eu gostaria muito que vocês aí na Madeira enviassem algumas, porque eu sei que trabalham nesta área, já percebi pela doutora Fernanda, e portanto é bom contarem casos que se passam nas vossas escolas de promoção da saúde. Depois vocês abrem as newsletters e veem o tipo de notícias que a newsletter veicula, está bem? Há algumas portuguesas, há de outros países, às vezes são mais práticas, outras vezes são mais do domínio da investigação. A secretária da própria rede está sediada na Dinamarca. Depois trabalha um bocadinho o texto, não temos que mandar um texto tão perfeito. Ela depois vai interagindo e trabalha melhor o texto. Para subscreverem a newsletter, basta clicarem aqui, tá bom? O subscreverem não compromete, subscrevem e recebem o aviso da newsletter e recebem também notícias a dizer a próxima newsletter vai sair no dia tal. Portanto, se quiserem mandar notícias, têm que mandar até o dia tal. Temos também uma academia. A academia são 3 dias eu vou abrir 2019 porque estive mais ativa nesta e portanto conheço melhor a estrutura. São normalmente 3 dias em que investigadores e pessoas que não fazem investigação, mas que estão no terreno a implementar a promoção da saúde, se juntam para partilhar investigações e práticas. Em 2019 foi em França, eu fui uma das organizadoras, estou aqui neste cantinho, e têm também aqui disponível, porque esta é a vantagem, tudo o que se trabalhou lá, os PowerPoints daquilo que nós fizemos e nomeadamente algum material que foi produzido depois pelos participantes, está aqui. Todos os anos este foi o grupo organizador, todos os anos há uma academia. Para quem é investigador, alguns têm subsídio, outros não têm, depende dos países. Depois, o mais importante é que há muitos recursos. E eu vou olhar, por exemplo, para este recursos para os professores. E muitos dos recursos estão em várias línguas. E quando não estão, vão estando. À medida que se vai arranjando dinheiro, que vai sendo financiado pelo Programa de Saúde da Comissão Europeia, os materiais vão sendo traduzidos. Por exemplo, o Manual das Escolas Promotoras de Saúde.
Foi escrito inicialmente em inglês, neste caso concreto fui eu que coordenei, isto é tudo por eleições, mas elegeram para coordenar este grupo de investigação, portanto eu escrevi a base do livro, foi validado por todos os países que escreveram, acrescentaram algumas dimensões e este material, este livro, esta foi a versão 2020, às tantas forma-se uma nova equipa para voltar a atualizar o livro, é uma atualização num livro que já existia, depois vocês podem ver os autores, e ensina passo por passo como é que se poderá implementar uma escola promotora de saúde, ou se ela já existe, melhorar dentro desta dinâmica que é o paradigma democrático da educação para a saúde, melhorar a implementação das escolas promotoras de saúde. O livro português já está traduzido para o português de Portugal, foi traduzido por uma investigadora portuguesa e, portanto, podem à vontade utilizá-lo, tirar dúvidas com a rede ou comigo, fazer formações com base no livro, com mais tempo, claro, para se aplicar estas dinâmicas participativas, nomeadamente no último capítulo eu chamei a atenção para os processos de co-criação na construção destas planificações e pronto, o importante não é eu estar-lhes a mostrar, porque claro que a formação não dá tempo para isso, não é relevante, o importante é vocês saberem que há aqui muitos casos, muito material pedagógico, algum dele traduzido para português, há muitos casos práticos que vocês podem ler para se inspirarem, porque eu também me inspiro em alguns casos práticos. Há outras formas de participação, como por exemplo através da newsletter ou então pertencendo a estas redes, e agora só os convido, depois quando tiverem tempo, se na realidade eles conseguirem motivar, a explorarem um bocadinho o website e verem se têm ou não interesse em entrar para a rede. E pronto, não deixei muito tempo para vocês me fazerem questões, peço desculpa, se houver muitas questões eu posso ficar mais um bocadinho se for caso disso. Agora gostaria imenso que me colocassem questões, fizessem comentários, estejam perfeitamente à vontade. E especialmente que digam que gostariam de continuar a interagir comigo no futuro, se houver novas oportunidades. Muito obrigada. Eu queria apenas agradecer em nome do Projeto ESA a partilha tão generosa que foi feita pela doutora Teresa Vilaça. Queria também agradecer a oportunidade que nos lançou de poder desenvolver um trabalho em cooperação no âmbito das questões da educação em sexualidade. É uma honra para nós. Resta-me relembrar que temos encontro marcado no próximo dia 25 de fevereiro com o Dr. Félix Lopes e gostaria também de lembrar que antes de sair devem marcar a vossa presença nesta conferência. Muito obrigada pela participação de todos e até dia 25.